Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula de hoje eu irei fazer a correção da recuperação de física. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão nos diz o seguinte: some os vetores abaixo. A gente vai somar esses vetores pela regra mais simples e pela regra que nos possibilita somar mais de dois vetores. Essa regra é a regra do polígono. A gente sabe que na regra do paralelogramo, ela é bem mais limitada e só nos permite somar dois vetores por vez. Como aqui a gente tem 5 vetores, só nos resta somar com a regra do polígono. Vamos lá. Bom, a regra do polígono, ela nos diz para a gente somar os vetores unindo a origem de um vetor com a extremidade de outro vetor. Bom, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Vou pegar aqui o vetor C e unir a origem desse vetor com a extremidade do outro vetor. Eu não posso colocar o vetor C aqui, porque vão ficar coincidindo as duas extremidades. Então, eu tenho que colocar o vetor C aqui para ficar coincidindo a origem de um com a extremidade de outro. A mesma coisa eu vou fazer com o vetor D. E agora, o vetor E. Depois que eu fiz toda essa junção desses vetores, eu vou traçar o meu vetor soma. Que é esse vetor que eu acabei de desenhar. Que a gente vai chamar ele de vetor soma. Agora, vamos para a nossa terceira questão, onde iremos fazer a subtração dos seguintes vetores. Temos aqui o vetor A e o vetor B. E a gente vai fazer o vetor A menos o vetor B. Como eu expliquei nas aulas anteriores, quando a gente tem uma subtração de vetores, a gente faz, nesse caso, a gente vai somar o vetor A com o oposto do vetor B, ou seja, vai ficar menos B. Então, o primeiro passo para essa questão é fazer o vetor menos B. Se temos aqui o vetor B, o vetor menos B vai ficar dessa forma. Ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma direção, mas o sentido dele vai ser oposto, certo? Agora sim, a gente vai somar o vetor A com esse vetor menos B. Em seguida, é só nós juntarmos a origem de um com a extremidade de outro. E vamos ter, então, o nosso vetor resultante, certo? Bem simples também essa terceira questão. Agora, vamos para a nossa quarta questão, que, inclusive, em um trabalho anterior, tinha uma questão muito semelhante a essa. Algumas coisas que mudavam eram apenas os dados, mas o procedimento para resolvê-la era o mesmo da questão que a gente resolveu em um vídeo anterior. A questão diz o seguinte: um carrinho percorreu 48 km de distância em uma determinada direção, e em seguida ele percorreu mais 99 km de distância em uma direção perpendicular à primeira. Utilizando o teorema de Pitágoras, calcule o valor do deslocamento do vetor de deslocamento do carrinho. Observação, faça o desenho. Então, o primeiro passo para começar a resolver essa questão é fazendo o desenho. Aqui a gente tem o carrinho que a questão cita, e a questão nos fala que esse carrinho percorreu 48 km de distância em uma determinada direção. Vamos então supor que ele percorreu para esta direção. Logo em seguida, a questão nos diz que ele percorreu mais 99 km de distância em uma direção perpendicular a essa primeira. Então, o carrinho percorreu até chegar aqui, que foi o seu destino, certo? Utilizando o teorema de Pitágoras, nós vamos calcular o valor do vetor deslocamento, que é esse vetor em vermelho aqui, tá? A gente vai saber quanto que o carrinho andou se ele percorresse aqui por esse vetor de deslocamento, tá? Porque a gente sabe que por esse outro caminho aqui, ele tem 48 quilômetros mais 99. Isso vai dar igual a
147 quilômetros, tá? Essa foi a distância que ele percorreu por aqui, por esse caminho onde ele veio. A gente sabe que por esse vetor deslocamento, a distância que ele percorreu foi bem menos. Porém, a gente não sabe o valor exato. E é exatamente isso que a gente vai calcular agora. Temos aqui a mesma fórmula que a gente utilizou nas aulas anteriores, que é a do deslocamento vetorial. Temos aqui o ΔR, que é o deslocamento vetorial. Esse R2 ao quadrado é a posição vetorial final, mais a posição vetorial inicial também ao quadrado. Então, vamos lá. ΔR ao quadrado é igual à nossa posição vetorial final, é esse 99 quilômetros aqui. É o R2. E a posição vetorial inicial é esse 48. Lembrando que eles vão estar elevados ao quadrado. Então, vai ser 99 ao quadrado mais 48 ao quadrado. ΔR ao quadrado é igual a 9.801 mais 48 ao quadrado dá 2.304. Fazendo essa soma, nós vamos ter 12.105. E aqui, jogando esse expoente para o outro lado em forma de raiz, vamos ter que ΔR é igual a raiz quadrada de 12.105. Fazendo aqui essa raiz quadrada, a gente vai ter que ΔR é igual a 110 quilômetros, tá? A gente vai utilizar novamente quilômetros. Então, a gente tem que, por esse vetor de deslocamento, né, que serve como se fosse um atalho para o carrinho chegar no destino dele, se ele tivesse percorrido apenas essa distância, ele ia percorrer 110 quilômetros. Mas como ele foi por essa outra trajetória aqui, até chegar aqui no destino dele, ele percorreu bem mais, né? Que a gente viu aqui que ele percorreu 147 quilômetros. Então, ele ia ter aí uma diferença de 37 quilômetros, tá? Se ele fosse apenas por esse outro aqui, que é o vetor de deslocamento. E esse é o valor desse vetor de deslocamento do carrinho. Nessa questão, eu pulei aqui da quarta questão para a sexta, porque a quinta, ela era apenas conceitual. Então, essas eu não vou responder aqui nessa videoaula. Bom, essa sexta questão, ela é muito simples e confundiu muitos de vocês. Diz assim, observe a trajetória do carrinho na imagem abaixo e, em seguida, trace o vetor de deslocamento. Bom, gente, ela é muito simples. A gente tem aqui a trajetória que o carrinho percorreu até ele chegar aqui em um determinado ponto que foi o destino dele, né? Ele teve o ponto de partida e o ponto de chegada. E aí, essa questão pede para vocês traçarem o vetor de deslocamento. E o vetor de deslocamento do carrinho é apenas você unir a posição vetorial inicial até a posição vetorial final, certo? Então, esse aqui é o vetor de deslocamento do carrinho. Ou seja, o carrinho percorreu toda essa trajetória aqui, né, que não é em linha reta, é uma trajetória que ele percorreu, vamos supor que seja uma pista, né, que ele tá aí percorrendo. E aí, se ele pegasse em linha reta o ponto de partida e o ponto de chegada, iria ter aqui esse vetor de deslocamento, certo? Bem simples essa questão. E a última questão diz o seguinte: uma força de módulo igual a 47 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 60 graus, como mostrado na figura a seguir. Quais são as componentes X e Y dessa força? Bom, a gente tem aqui o desenho que eu forneci para vocês. Bom, e a gente tem aqui nesse desenho, né, um bloco, que nesse bloco está sendo aplicado
uma força de 47 newtons, né? Que diz aqui no enunciado. E aí, a gente tem aqui essa força bem aqui, que ela é igual a 47 newtons, certo? Ela está aqui na diagonal. E aí, a gente vai ter a componente Fx e a componente Fy. Bom, então, a gente tem aqui a força Fy e a força Fx. Só que a gente só tem o valor dessa componente F, que é igual a 47 newtons. E o que a questão nos pede é para a gente conseguir definir o valor dessa força Fy e dessa força Fx, que são as componentes de F. E aí, a gente tem aqui também o quê? O valor do ângulo, que é igual a 60 graus. Então, o que a gente vai começar a fazer nessa questão é o quê? É pegar esse vetor Fy e mudar esse vetor de local, né? A gente só vai pegar esse vetor Fy e vai mudar ele para cá, ó. Ele vai continuar tendo a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Não vai mudar em nada, ele só vai vir aqui para um local diferente. E aí, foi isso que a gente fez aqui, nessa outra imagem, tá? Eu peguei aqui o vetor Fy que estava aqui e eu mudei ele para esse outro lado aqui, certo? Vou até apagar ele daqui. Pronto. E aí, nessa imagem agora, a gente tem o quê? Tem aqui um triângulo, né? E a gente tem o valor de θ, temos aqui a hipotenusa, vou até logo colocar aqui. Por que que é a hipotenusa? Porque o F é o lado maior do triângulo, certo? E aqui o Fx, ele vai ser o cateto adjacente, porque ele está aqui ao lado do ângulo. E o Fy vai ser o cateto oposto, tá? Porque ele está aqui oposto ao ângulo. Então, a gente tem já a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, então, eu mudei aqui tudo para essa outra figura, para ficar mais organizado, certo? E aí, eu tenho aqui essa relação seno, tá? Tenho que seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, a gente substituindo os valores que a gente tem na figura, a gente já vai conseguir encontrar uma das componentes, tá? É só repetir, ó, seno de θ é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto na figura? É o Fy. Então, eu vou colocar aqui Fy sobre a hipotenusa, que é F. Então, vamos ter aqui, ó, que Fy é igual a seno de θ vezes F, tá? Só essa parte aqui que estava dividindo, eu passei ela para o outro lado da igualdade multiplicando. E aí, a gente tem aqui já uma relação que é só a gente substituir os valores agora. Como Fy é o valor que a gente quer encontrar, a gente vai novamente aqui repeti-lo. Fy é igual a seno de θ. Quem é θ? É 60 graus. Então, eu vou colocar seno de 60 vezes F, que a questão já nos diz que é igual a 47 newtons. Então, vai ficar dessa forma. Então, Fy é igual a... O seno de θ é 0,86 vezes 47, que a gente vai repetir. Então, temos que Fy é igual... É só fazer essa multiplicação. E aí, a gente vai chegar no valor de 40,42 newtons, certo? Bom, então, a gente tem aqui o valor que a gente acabou de encontrar de Fy, que é 40,42 newtons. Agora, a gente vai encontrar o valor de Fx, que é o mesmo processo que a gente fez nessa, só que a gente vai agora usar o cosseno, que é essa relação que eu trouxe aqui para vocês. Temos aqui que cosseno de θ é igual ao cateto adjacente. O cateto adjacente aqui é o Fx, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é F. Então, passando aqui para a multiplicação, a gente vai ter que Fx é igual a cosseno de θ vezes F. Fx é igual a
cosseno, quem é θ é 60 graus, vezes F, que é 47 newtons. Então, temos que Fx é igual a cosseno de 60, o cosseno de 60 é igual a 0,5 vezes 47, que a gente repete. Então, temos que Fx é igual a... Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter que é igual a 23,5 newtons. Bom, então, a gente acabou de encontrar aqui o valor da nossa componente Fx, né? A gente tinha encontrado aqui já o valor da componente Fy e a gente usou os mesmos passos para encontrar o valor da componente Fx. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Muito obrigada a atenção de todos.